vou anunciar agora e depois anuncio de novo. Só me lembra do depois do de novo, porque 4.1 quase 4.2 pode ser que dê rolo. Bem, de 20 a 22 de maio, nós teremos acabou de ser anunciado aqui o nosso encontro de casais, que vai ser num hotel maravilhoso que eu fui lá ver, em Teresópolis, meu irmão. Meu irmão, o negócio é sério, não tem mais vaga. Eu estou fazendo propaganda, não sei porquê, né? Não tem nem mais vaga. A grande questão é, você que deu o seu nome, você que já se inscreveu, por favor, no final desse culto, procura ali o pastor Elias. É Elias? Elias. Deu um rolo aqui agora. Então procura o pastor Elias, tá? Você que precisa acertar aí o encontro de casais, ok? Senão eu vou pegar a sua vaga. Valeu? Tem fila de espera, pastor? Tem. Você não vai perder essa bênção, né? Você não vai decepcionar a esposa. Você não vai fazer isso, né? Então, procura lá o pastor Elias, tá? Para você não perder, não ficar de fora dessa bênção. Depois você me lembra de novo, que eu lembro. Eu quero também lembrá-los que de 22 a 25 de junho do mês 6, nós vamos ter aqui na nossa igreja a conferência sobre as águas. É uma conferência promovida por nós, do Ministério Trazendo a Arca, mas pela Igreja Unidade em Cristo também. E o propósito, a razão dessa conferência, meu amado, nós temos abençoado algumas instituições pelo Brasil e também temos abençoado algumas obras e frentes missionárias pelo mundo, assim como em Cuba, em Angola. O ano passado nós estivemos em Angola e nós fomos com um propósito de fazer um evento que rendesse o suficiente para que fosse construído um posto de saúde em uma cidade onde criança morre de resfriado. Então, a ideia, nós fomos para construir, fomos o ano passado para a Bolívia também para construir uma igreja numa montanha, onde pessoas andam quase 5 horas debaixo de sol e neva. A montanha fica a 3.600 metros acima do nível do mar e neva. E tem um grupo de 50 pessoas do povo cholo que se converteu ao Senhor. E eles andam, cerca de 50 pessoas, quase 5 horas para ir num culto. E nosso propósito era construir, e graças a Deus na Bolívia nós conseguimos construir essa igreja na montanha, para que eles não precisassem se deslocar para tão longe, para que o evangelho... A razão dessa conferência, da conferência sobre as águas, é unicamente, não vai entrar um único centavo no bolso do Trazendo a Arca, não vai. Unicamente que os recursos aqui arrecadados sejam destinados a essas obras missionárias. Então, participar dessa conferência é muito mais do que ser abençoado, é ser abençoador. Participar dessa conferência, eu trouxe essa conferência para cá, para a nossa igreja. Existem dezenas de pastores pelo Brasil, falou, cara, faz isso aqui. Estou falando de igreja de 10 mil pessoas, de 5, 7 mil pessoas. Mas não, o nosso desejo foi fazer na nossa igreja para abençoar antes o nosso povo. O nosso desejo era abençoar você. Eu preciso que você entenda isso. Não é por falta de opções, de lugares que nós estamos fazendo aqui. Nós poderíamos fazer essa conferência em qualquer um outro lugar. Qual pastor do Brasil não gostaria de ter o Livres, a Nívia, a Ana Nóbrega, o Davi Fernandes, Luciano? Eu acho que não preciso nem te dizer que isso... Então, eu queria que você entendesse isso. Igreja Unidade em Cristo, da Ilha do Governador, foi para abençoar a sua vida que nós trouxemos essa conferência para cá. Mas você precisa entender uma outra coisa. Você está tendo a oportunidade... muito mais do que sair abençoado. Você está tendo a oportunidade de ser um abençoador. Porque eu estou te dizendo, toda a renda dessa conferência, e nós vamos mostrar para vocês, vai ser destinadas para abençoar crianças, como as do Reame, que inclusive vão estar na conferência aqui. Do Reame em São Gonçalo, a pastora Fernanda, o pastor Daniel foram lá e viram. É uma ONG que cuida de crianças que vivem em risco social. Para você ter noção, tem uma casa de crianças, e essa ONG
foi construída com o dinheiro de um evento, de uma conferência que acontece na Holanda. Existe um evento que acontece na Holanda chamado Dia da Juventude e que junta os grandes nomes da música cristã no mundo. A United, Jesus Kilter, Michael W. Smith, Israel Hilton, sempre. E é num estádio de futebol. E é lotado. E esse evento é feito para arrecadar recursos. E com o recurso desse evento, eles abençoam obras missionárias pelo mundo. E um dia, o diretor dessa conferência, ela estava no Brasil, e ele soube do trabalho da missionária Gislane junto com o Reame. Eles viram a seriedade do trabalho. Eles construíram 2 casas, uma para menino, ela já tinha o terreno, mas eles construíram 2 casas, uma para menino, uma para meninas. E um ambulatório que cuida dessas crianças, para atendimento médico. Teve que vir gente lá de fora para fazer aqui. Eles lá conseguem ver o que a gente... Bom, enfim. E a Gislane vai estar aqui, ela vai dar uma palavra também em algum momento da conferência. Então, saiba que é a oportunidade de você ser um abençoador. Não, de maneira nenhuma, nós não é nossa intenção nem nosso interesse em constranger e forçar você a fazer nada ou a vir. Eu só estou explicando dessa maneira mais clara para você o que é a Conferência sobre as Águas. E possivelmente a gente vai fazer ela em muitos outros lugares pelo Brasil e fora do Brasil também. Hoje até falava com uma pessoa que tem o desejo de fazer ela na América. Mas a primeira vai ser aqui na Unidade em Cristo. De verdade. Eu espero que você não fique de fora. Amém? Então, se você não fez sua inscrição, faça. Pega a tua Bíblia aí, meu amado. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vencendo em Jesus, você vai me dizer que o Adriano não sabe isso de cor. Você vem querer. O Adriano e a Mavi, 1000 anos de bleia, não sabe vencendo. Precisa de cola. Ué, Mavi, não vem com essa bacana. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 8. A partir do versículo 22, diz o seguinte: achou aí, meu irmão? Deixa seu irmão ler com você, divide com ele essa leitura. Acharam? E foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Sabe que eu amo essas pessoas, antes da gente terminar a leitura aqui, eu amo essas pessoas que levam pessoas para Jesus. Tem gente que chega até Jesus só para tirar alguma coisa de Jesus, né? Mas tem gente que, ao contrário, ele consegue tirar o foco de sua vida. Consegue tirar, será que essas pessoas também não tinham algum problema que precisasse que Jesus intervisse, que precisasse? Com certeza sim. Será que eles não precisavam de alguma intervenção, de alguma ajuda de Jesus? Mas não. Eles conseguem olhar para o lado e ver alguém que está precisando muito mais do que eles. E aí, eles tiram o foco de suas vidas e levam pessoas para Jesus. Tem gente aqui nessa noite que veio aqui, não era nem para estar aqui, mas veio só porque trouxe um visitante. Veio só porque convidou alguém que ele reconheceu que precisava muito mais do que ele está precisando agora. Quando você abre mão de ser você o foco do milagre, para que alguém seja alcançado pelo milagre de Deus. Você já está vivendo um milagre, meu amado. Amém? E foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego para Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele.
Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Em algumas versões diz: não volte para o povoado. Pode fechar os seus olhos? Senhor Jesus, fala nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, usa-me nessa noite. Que toda linha de pensamento humano desapareça agora. Que toda convicção humana desapareça agora e que seja a tua voz. Ah, Espírito de Deus, abre os ouvidos, Senhor, do teu povo, da tua igreja. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso espírito esteja pronto para receber aquilo que está no teu coração. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Betsaida, essa cidade que algumas vezes é mencionada na Bíblia, era uma cidade, Betsaida quer dizer, o nome da cidade quer dizer casa de peixe. E esse nome vem porque era uma cidade portuária, uma aldeia de pescadores. A origem do nome é aramaica. Era uma pequena vila pesqueira na margem oeste do lago de Genezaré, do Mar da Galileia. Casa de André, de Pedro, de Filipe e de João. Cidade onde André, Pedro, Filipe e João nasceram, cresceram e aprenderam a pescar. E tinham ali os seus negócios. Cidade que Jesus passou, volta e meia, você que lê o Evangelho, você vai ver que Jesus passava por Betsaida. É incrível o quanto Jesus fazia sinais e milagres ali. Mas em contrapartida foi exatamente nessa cidade que Jesus deu uma sentença terrível, que Jesus liberou uma palavra terrível. Lá em Mateus, no capítulo 11, do versículo 21 a 23, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro ou em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Cidade que Jesus estava, muitas e muitas das vezes ele passava por ali. E operou milagres ali. Prova e sinal esse, que em alguns havia fé. Porque em Nazaré ele não conseguiu operar milagre nenhum, porque as pessoas olhavam e falavam: você é Jesus, você é o filho de Maria, da Maria e do Zé. Tu vem querer falar que você é filho de Deus? Você é nada. Você é o carpinteiro, meu irmão. Você vem querer falar que você é o Messias, o ungido, o Cristo de Deus? Não. Lá em Nazaré Jesus não conseguiu operar milagres, porque ninguém cria. Mas em Betsaida, Jesus operou milagres. E a reclamação dele aqui, em Mateus 21, em Mateus 11, era o seguinte: eu fiz tantos milagres aqui nesse lugar, porque alguns criam, alguns poucos criam. E vocês ainda assim não creem. E ele diz: e em Tiro e em Sidom, são cidades da Fenícia, são cidades de gentios. Cidades que ficam mais ou menos, eu creio que hoje, perto do Líbano. Se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que aqui se fizeram, eles já teriam se convertido. Seria como se ele dissesse: pensa aí alguém que você olha assim e fala: eu sei que você não olha assim para ninguém, né? Jesus estava dizendo que se lá na Vila Mimosa, e eu lia esse texto com o maior temor do meu coração nessa tarde,
Enquanto eu lia esse texto, deu um aperto, um nó na garganta, um aperto no coração, porque o que Jesus estava dizendo é parecido com isso. Se lá na Vila Mimosa eles tivessem visto o que você já viu da parte de Deus, eles teriam mudado, elas teriam mudado. Se lá na boca de fumo eles tivessem visto algumas coisas que nós já vimos, eles teriam mudado. Jesus está dizendo, e o que é óbvio que ele está falando de Betsaida e de Corazim, ele está falando, vocês não aceitaram a minha salvação, está falando de salvação, está falando do evangelho que Jesus estava pregando, das boas novas que eles rejeitaram. É claro que Jesus estava falando disso, porém, o critério de juízo que ele diz aqui me dá um temor terrível. Por quê? Nas entrelinhas, o que ele está dizendo, vai ter mais rigor, vai ter mais juízo para quem viu, para quem experimentou, para quem esteve perto e não mudou. É isso que ele está dizendo. Vai ter mais juízo a quem foi mais dado, desse vai ser muito mais cobrado. Jesus, ele estava dizendo que vai haver juízo, vai haver mais juízo, mais rigor para quem esteve, para quem experimentou mais. Ele está dizendo que vai ter mais rigor para quem viu milagres. Quem já viu milagre? Algum de vocês já viram algum milagre? Já? Eu já. Talvez quando eu falo em milagre, você está pensando, eu vi um cego vendo. Eu já vi. A primeira vez que nós estávamos ensinando a canção Senhor e Rei, lá no Ministério Apacentar em Nova Iguaçu. Estávamos cantando, habita entre nós, ó Santo Deus. Havia umas 2.000 pessoas ali naquela igreja domingo de manhã, a igreja toda com as mãos para o alto, adorando ao Senhor, a glória de Deus invadindo aquele lugar, quando de repente começa um pessoal lá de trás começar a gritar, e a pular, e a correr, e vem uma mulher correndo pelo corredor central da igreja, ela sobe no altar e se agarra no microfone que eu estava cantando. É claro que os obreiros tentaram segurar ela, ou seguraram ela, puxaram ela, a gente não sabia se continuava ou se parava de cantar, mas a glória de Deus tinha tomado aquele lugar, e daqui a pouco, eles levaram a mulher para um canto, a mulher pulava e tentava, 2 homens não estavam conseguindo, e quando ela conseguiu dizer alguma coisa, ela começa a gritar, e o que ela gritou era, eu era cega, me deixa, no meio do louvor. Eu já vi gente levantar da cadeira de roda diante dos meus olhos. Gente com a perna torta levantar e andar. Eu já vi. Mas talvez você, quando a gente fala de milagre, você está pensando num milagre gigantesco, num milagre plástico, num milagre pirotécnico. Mas tem mais milagre do que o Senhor pegar uma prostituta e transformar ela numa mulher santa. Tem milagre maior do que ele pegar um drogado, alguém que estava caminhando para a morte, alguém que estava com a vida destruída e transformar ele num pai de família, num trabalhador, num exemplo, numa referência. Não, isso é milagre. E esses milagres nós vemos todos os dias e não os valorizamos. Aliás, eu acho até que nós não vemos milagres maiores, porque não damos importância para os milagres diários, para os milagres menores. Você vive milagre, querido. Você vive milagre, sim. O problema é que nós esperamos um milagre daquele telefonema que alguém vai ligar para a nossa casa. Aí do outro lado lá é um advogado dizendo, olha, você tinha um parente distante que não sabia e você acaba de receber uma herança de 100 milhões de reais. A gente espera esse milagre. Sonha com esse milagre e não valoriza aquele milagre. Que é você estar lá sem 1 centavo para pagar a conta de luz que venceu, para pagar o aluguel que venceu, e falar, ai meu Deus do céu, e o Senhor usa alguém que te liga, te oferecendo um trabalho ou alguma coisa para você fazer e receber, ainda que seja a conta certinha para pagar a conta de luz.
Isso é o quê, meu amado? Isso é ação de Deus, isso é milagre. E quantas vezes eu já experimentei desse milagre? De você botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus do céu, e agora? E Deus vem e abre uma porta, onde você não estava nem vendo parede. E Deus faz um caminho. Milagre. Nós temos visto milagres. Os milagres estão aí diariamente diante dos nossos olhos. Você está esperando o morto ressuscitar. E ele está ressuscitando um monte de mortos todos os dias. Aqui tem gente que estava morta e reviveu. Aqui tem gente que estava já na sepultura e reviveu. Chacarabossarabaçou. Mas ele diz que vai haver rigor no juízo. Mais rigor. Haverá mais rigor para quem esteve mais perto dele. Para quem viu milagres dele. Para quem foi mais na igreja e presenciou a glória de Deus diversas vezes. Ele está dizendo que vai haver mais rigor para quem cantou no louvor. Ele está dizendo que vai haver mais rigor para quem subiu aqui e pregou semana após semana ou esporadicamente. Vai haver mais rigor para nós. Está dizendo que o critério dele é esse. Quem viu mais, quem experimentou mais, vai ser mais cobrado. Não é igual a nossa lei brasileira, que quem teve a oportunidade de estudar mais e conseguiu o diploma do 3º grau, tem uma cadeia, uma cela especial. No reino de Deus não é assim, não. Para ele, não. Para ele, para quem é mais dado, é mais cobrado. Vai ter mais rigor para a gente. Vai ter mais rigor para a gente aqui de cima. Vai ter mais rigor para você do que para aquele camarada. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa. Uma vez eu estava no Japão. Era a primeira vez que eu tinha ido no Japão. E eu estou sentado numa esquina e me deu uma choradeira, uma vontade de chorar por causa de uma história. Eu estava com um jogador de futebol, ele foi jogador do Palmeiras e agora estava jogando no Japão, e nós estávamos conversando, e ele era da igreja onde nós estávamos, e ele falou, cara, minha mulher não aguentou aqui, ela voltou, ela tinha depressão, porque é isso aqui, você via as ruas, as casas todas fechadas, tudo trancado, tu não vê ninguém andando na rua, e ele falou, pô, que depressão, ela não aguentou, eu tive que mandar ela de volta para o Brasil. E ele falou aqui, a única coisa que poderia lembrar do cristianismo, do evangelho, é o Natal, mas eles não celebram o Natal. Então você nunca vai ouvir falar de Jesus aqui em canto nenhum. Você chega nas ruas aí, na rua, e pergunta para um jovem desse quem é Jesus, ele tem uma visão muito vaga. A visão que ele tem de quem é Jesus talvez seja o mesmo conhecimento que você tem sobre shintoísmo. Alguém sabe me explicar bem o que é o shintoísmo? É do mesmo jeito que eles conhecem. Então ali eu sentei, ele foi no shopping, ele foi com os outros, eu fiquei sentado sozinho numa esquina. Pensando, meu Deus, e olhando para as pessoas. E ficando imaginando, meu Deus. Olhando alguns velhinhos passando. Ele nasceu, ele cresceu. É possível que ele tenha crescido sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Eu olhava para um templo e lá tem coisa de budismo e de uma outra religião lá, que eu acho que é essa aí, shintoísmo. Em tudo que é lugar, assim, está andando numa rua, daqui a pouco tem e tu ia lá, via a galera acendendo uma vela e uma coisa assim, e eu ficava olhando para aquilo, me deu uma vontade de chorar desesperadora, que eu não conseguia segurar. No meio da rua, eu baixei a cabeça e comecei a chorar. E eu imaginei um monte de lugares. Eu imaginei que lá no Afeganistão, meu amado, um camarada que ele nasceu num lar muçulmano, ele cresceu aprendendo a odiar cristãos, ele cresceu sendo doutrinado na doutrina do Islã. Ele não ouviu falar de Jesus do jeito que você ouve. Ele não ouviu falar de Jesus como nós temos ouvido semanalmente. O que Jesus está dizendo é comparado a isso. Ele está dizendo, talvez, se lá no Iraque eles tivessem ouvido falar de Jesus do jeito que você ouve toda semana, talvez eles tivessem... Jesus não está falando talvez, não. Deixa eu ler o texto aqui. Olha. O final aqui. E contudo vos...
Aí de você, Corazim, aí de você, Betsaida, porque se tivessem operado milagres que em vós se fizeram há muito, Jesus não está falando talvez, ele está dizendo com certeza eles teriam mudado. Não tem talvez. Jesus está afirmando que se eles ouvissem como eu e como você ouvimos, eles mudariam. E nós, que conhecemos e que experimentamos mais do poder, da glória, da bondade, vamos ser mais cobrados quanto a isso. Está dizendo que vai haver mais vigor para quem cantou, para quem pregou. Esse foi o meu entendimento. Para quem fez tudo isso e não se arrependeu. E ainda assim não mudou. A gente tem nossos... Eu de vez em quando ouço uns negócios que é difícil acreditar um trem desse. Então, eu sou assim. Gente que tem pecado de estimação, que tem ferida de estimação, que está anos assim, não muda. Jesus está falando que a tristeza dele com essa cidade é porque, apesar de ter experimentado do poder de Deus, eles não mudavam. Jesus tem um problema sério com quem não muda. Jesus tem muita dificuldade com quem não muda. Betsaida era uma cidade de coração duro. Betsaida era uma cidade obstinada no pecado. Betsaida era uma cidade que faltava fé. Betsaida era uma cidade de um povo que estava preocupado com as coisas seculares, que estava preocupado com a vida. Deixa a vida me levar, e a vida estava levando todo mundo. E mesmo quando diante do próprio Deus, e mesmo quando diante do Messias, e não era porque faltava religião, não. E não era porque faltava, que não havia os religiosos naquela cidade. Haviam sim. Haviam sacerdotes. Haviam sim. Haviam fariseus. Doutores da lei. Eles estavam preocupados talvez até com a religião. Mas eles não conseguiram enxergar o verbo. Eles não conseguiram enxergar o próprio Deus. Eles estudavam. Quem eram os doutores da lei? Quem eram os mestres da lei? Eles estudavam tanto a Bíblia, mas eles se agarravam tanto a letra, que eles não conseguiram enxergar o verbo diante deles. Aí, no meio dessa cidade, Jesus chega. Como de costume, ele sempre estava por ali, já que Pedro morava por ali. Alguém leva um cego para ele. E aquela cidade estava tão caótica que a primeira coisa que Jesus fez foi tirar o cego daquele lugar. Existem lugares em que você está, que Jesus não vai conseguir operar um milagre na sua vida lá. Existem lugares onde você vai, que Jesus não vai conseguir operar milagres. Ele não vai conseguir fazer nada em você lá. Por que Jesus tira aquele homem da cidade? A primeira coisa que ele fez, e eu quero dizer, Jesus vai tirar alguns aqui nessa noite da aldeia. Ele tirou aquele cego daquele ambiente de incredulidade. Ele tirou aquele cego daquele ambiente hostil. Querido, para experimentar milagres de Deus, às vezes nós precisamos sair dos ambientes em que estamos. Sejam eles lugares físicos, sejam eles companhias, sejam eles círculos de amizade, sejam eles lugares emocionais dentro de nós. Existem aldeias que cegam a gente, existem aldeias que nos roubam da visão de Deus. E o que Deus quer fazer, o que Jesus quer fazer hoje, é trazer libertação, é te arrancar de algumas aldeias. Jesus pega aquele cego e leva para fora da cidade.
E aí o texto diz que ele toca os olhos do cego com saliva. Ele cuspe nos olhos do cego. Em outras versões diz que ele cospe nos olhos do cego. Toca os olhos com saliva. Nessa versão aqui diz cuspir nos olhos do cego. Ele cuspiu nos olhos do cego. E eu sei que não é um milagre plástico, não é um milagre pirotécnico e bonito, né? A gente gosta de um milagre, ou aquele milagre de Hollywood, ou aquele milagre dos 10 mandamentos, aquele milagre que o Moisés chega no mar e toca com o cajado e isso é que é milagre bonito. Não é ou não é? Fala a verdade. Jesus chega, a cura quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, eu imagina só Jesus. Segundo a lei, você não poderia parar um cortejo fúnebre. Não poderia parar. Jesus chega de cabeça erguida e manda parar, para. E ele vai lá e toca. E aquele menino que estava morto levanta. Meu irmão, isso é milagre, tipo assim, milagre à la Barcelona, Real Madrid. Milagre bonito, milagre igual o gol de Messi, meu irmão. Não é ou não é? Não é milagre campeonato da segunda divisão. Não. Eu sei que a gente gosta desses milagres. Mas, meu irmão, e para a gente do século XX, essa cena é uma cena grotesca. Camarada cuspindo no olho do outro. Mas usar saliva não era uma coisa incomum no ministério de Jesus. Esse não foi o primeiro cego que Jesus cuspiu, não. Se você for ver, lá em Marcos capítulo 7, versículo 33, fala de um surdo, que Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Meu irmão, o que você consegue entender disso? Jesus colocou o dedo nos ouvidos do cara e diz que tocou a língua dele, do surdo, com saliva. Meu irmão, Jesus deu uma lambida na boca do cara. Ué, como é que... Eu estou errado na interpretação de texto aqui, pelo amor de Deus. Pondo os dedos nos ouvidos dele, tocou-lhe a língua com saliva. Ou lambeu ou cuspiu dentro da boca do cara. Das duas, uma, você, cara. Pensa na cena, irmã. E esse não era cego, não. Esse estava vendo, tá? O cego lá que recebeu a cusparada no olho não via nada. Mas o surdo via, querido. Ele só era surdo. Caraca, quando imagina Jesus fazendo o gesto e... Tô! Uau! Em João 9,6, diz também de um outro, dito isto, cuspiu na terra e tendo feito, um outro cego, tá? Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito um lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego. Olha que delícia. Dá-lhe uma cusparada no chão, pega e toma no seu olho. Esse também tinha a vantagem de não ver. E ele devia estar perguntando, Senhor, que pomada é essa? Para nós do século 21, essa cena é bem grotesca. Não é aquele milagre bonitão, né? Aquele milagre, poxa, peraí. Abrindo o Jordão. Vem Josué, bota o pé na água, os sacerdotes com arca, pirotécnico, e bota o pé na água, o Jordão abre. Esse milagre para Spielberg filmar. Para Spike Lee não botar defeito. Agora, um milagre de um cuspe no olho, mano. Que milagre feio. É feio. Mas por mais estranho que possa parecer, aquilo que Deus quer fazer na tua vida para te trazer de volta à visão, deixa Ele fazer, meu. Deixa Ele cuspir no teu olho, deixa. Deixa Ele tocar com a saliva dele na tua boca. Eu não sei por que Ele fez isso.
Mas às vezes a vergonha, o constrangimento e as decepções pela qual passamos é nada mais, nada menos do que a saliva do Cristo nos devolvendo a visão e os ouvidos espirituais. Às vezes Ele faz coisas que nós estranhamos. É estranho ver alguém cuspir no rosto do outro. É estranho, querido, mas é milagre de Deus. É Deus te restaurando coisas na tua vida. É Deus te trazendo, te devolvendo aquilo que Ele já tinha te dado e você perdeu. Você pode estar achando estranho, mas meu Deus, como é que pode isso estar acontecendo? Às vezes é Jesus cuspindo no teu olho, para abrir teu olho. Às vezes Ele tocando com o dedo no teu ouvido e tocando a tua língua com a saliva dele. Não é esteticamente bonito, não é plasticamente agradável, não é lógico, mas é glória, é graça de Deus em teu favor. O problema daquele homem de Betsaida era visão, diga visão. E eu vou procurar lá não foi no Aurélio, foi no Wikipedia, no Google, que me levou para o Wikipedia. E a definição que eu achei lá de visão é um dos 5 sentidos, essa aí todo mundo sabia, né? Que permite aos seres vivos, dotados de órgãos adequados, aprimorarem a percepção do mundo. Quem não tem visão, perde a percepção do mundo. É claro que está falando aqui do físico. Está falando de uma visão física. Wikipedia. Mas, meu amado, quem não tem olhos espirituais, perde a percepção das coisas espirituais. Quem não tem olhos espirituais vê tudo de maneira natural. A Bíblia diz que o homem natural não consegue entender, não consegue compreender as coisas de Deus, porque ele vê tudo de maneira natural. E nós nunca devemos esquecer que nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espíritos, nós somos matéria, somos carne, somos sangue, mas somos espíritos. E tem gente que só vê, que não consegue ver nada além da matéria. Tem gente que não consegue ver nada além do material. Visão é a percepção pelo órgão da vista, segundo o dicionário Priberan, é um dicionário português. Visão é a percepção pelo órgão da vista. E a visão espiritual é a percepção pelo espírito. Uma visão clara tira frustrações. Diga, uma visão clara tira as frustrações. Existem pessoas frustradas por verem seus projetos fracassados, pelo simples motivo de não terem uma visão clara do que querem. Tem gente que quer tanta coisa e se frustra e fracassa em tanta coisa. Ele quer tudo e ao mesmo tempo ele não sabe exatamente o que quer. Você conhece alguém assim? Quem conhece? Quem já viu? Se você perguntar para ele aonde ele quer chegar, ele não sabe te dizer. Ele simplesmente não sabe te dizer onde quer chegar. Se você perguntar para ele, rapaz, o que você pensa da tua vida daqui a 5 anos? Ele não sabe te dizer. O que você pensa daqui para... Aliás, você tem um projeto de vida, meu irmão? Você já planejou os próximos 10 anos da tua vida? É claro que a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Sim, mas em momento algum ele está dizendo que não é para você planejar. Ok? A resposta final vem do Senhor, certo? Mas se você não tem plano, se você não tem uma visão, se você não tem um projeto de vida, você vai chegar, sabe aonde? Em lugar nenhum. Você precisa ter uma visão clara. Você precisa ter projeto, você precisa ter sonho. Você
Você precisa ter uma visão. Uma visão é o que te faz levantar da cama, é por uma visão que você levanta da cama todos os dias e começa a caminhar, e caminhar na direção daquilo que você... Tem gente que está caminhando no deserto para tudo que é lado, e está indo e está como a música mesmo do profeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Do grande profeta... Brincadeira. Eu tenho um amigo que ele só me liga, a gente às vezes está conversando, é um pastor, um amigo, e ele fala, meu irmão, como diz aqueles nossos irmãos, aqueles meninos de Deus, como, diga onde você vai que eu vou varrendo. Eu falo, cara, eu me preparo para receber uma palavra. E ele diz assim, mas tem gente que está assim, deixa a vida me levar. E a vida está levando. Mas ele não está chegando em lugar nenhum, porque ele não tem uma visão clara. Você precisa ter uma visão clara. Diz para a pessoa que está do teu lado. Uma visão clara tira as frustrações. Aliás, um grande escritor, um educador cristão que morreu agora tem uns 2 ou 3 anos, chamado Rubem Alves. Quem conhece? Quem já leu alguma coisa do Rubem Alves? Ele diz o seguinte: há pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Visão precisa ser aprendida. Tem gente que não sabe ver. Visão espiritual também precisa ser aprendida. Esse texto, querido, me faz ter algumas conclusões. E eu já estou caminhando para a gente terminar. A primeira conclusão que eu chego lendo esse texto, enquanto eu lia esse texto hoje, é que podemos perder a visão ao longo da vida. Dificilmente você perde a visão de uma só vez. A visão é como água em uma caixa rachada. Vai saindo, vai indo aos poucos. Visão vai se perdendo aos poucos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ao que tudo indica, aquele homem, ele não era cego de nascença. Ao que tudo indica, ele um dia viu. E por que você está dizendo isso? Porque ele sabia identificar o que era uma árvore. Quando Jesus tocou os olhos dele pela primeira vez, quando Jesus cuspiu nos olhos dele pela primeira vez, ele disse, olha, Jesus perguntou, o que você está vendo? Eu estou vendo os homens como vultos. E eu estou vendo os homens como árvores. Então ele sabia identificar. Se ele sabia identificar, significa que algum dia ele já tinha visto. Aquele homem foi alguém que nasceu com a visão perfeita e que ao longo dos anos foi perdendo a visão. Então, visão se perde. Você faz ideia de quanta gente que tinha não só os olhos naturais, mas visão espiritual. Quantos ministérios começaram em Deus com uma visão tremenda. E que a coisa foi caminhando ao passar dos anos. A coisa foi se deteriorando e foi perdendo a visão. E hoje não são mais nem de longe sombra daquilo que foram quando era no início. Visão que foi se perdendo. Deus pode ter te dado uma visão clara há anos atrás. E quem sabe você chegou aqui nessa noite sem nada daquilo que era a visão de Deus para a tua vida no início. Eu estou falando de coisas ministeriais também, mas eu estou falando de coisas naturais. Alguns anos atrás você tinha certeza que ia ser um médico, um engenheiro, um arquiteto. Quem sabe, alguns anos atrás você tinha certeza que ia ser presidente do Brasil. Eu não sei. Mas a verdade é que por causa das adversidades, por causa das aldeias de Betsaida, quem sabe das companhias, das influências, quem sabe por estar cercado de gente que não tinha a capacidade de sonhar como você, quem sabe
Você falava em voar no meio de gente que só quer andar, que nem correr queria, só andar. E você falando em voar. E aquela Betsaida foi roubando a sua visão, foi te cegando, a ponto de você perder completamente a vontade. Quem sabe você sonhava em chegar, meu amado, bem mais longe do que você está agora. Mas as circunstâncias. Quem sabe veio a gravidez antes do imaginado. E a verdade é que você desistiu. A verdade é que você desistiu. Aquela imagem clara que você tinha do que você queria ser foi se apagando e apagando. E hoje, de verdade, você é o que na sua cabeça dá para ser. Sabe, ministerialmente falando também. Sabe, ministerialmente falando, meu amado, eu sou... baixa autoestima não é meu problema. Você pode ter certeza disso. Eu sou filho de um pedreiro e com uma doméstica. Você faz ideia de quantas vezes eu fui para a escola e não tinha o que comer? Com um cafezinho preto. Você faz ideia de quantas vezes o quadro negro ficava mais negro assim, hein? Você faz ideia quantas vezes eu fui a pé do Ponto Chique a Nova Iguaçu? Você não sabe onde é que é esse lugar, né, gente? Ponto Chique, pelo amor, você sabe, meu Deus do céu. Ponto Chique a Nova Iguaçu, filhão. É longe, hein? Posso te garantir que é longe. Em quilometragem eu não sei não, mas em hora, era uma hora em andando, uma hora e um pouquinho. Eu olhava para minha família, meu irmão. Cara, ninguém tem... Todo mundo quebrado. Mais quebrado que arroz de segunda. Mas ninguém tem faculdade de nada. Ninguém, tipo assim. Eu falava, não, eu não quero ser assim, não. A minha casa chovia mais dentro do que fora. E era filho de pedreiro. Eu tinha uma visão de ser, eu não quero ser assim. E eu falava para minha mãe, quando eu quero ser músico. Meu pai falava, meu filho, você pode ser músico, mas caça um trabalho. Caça uma profissão. Não, pai, a minha profissão é essa, músico. Não, filho, esse negócio não dá em nada. E eu falava, quando eu falei, não, eu vou viver desse negócio. De teimosia, que eu também era rebelde. Agora também, um pouquinho de rebeldia, um pouquinho de teimosia, agora vai ser. E eu olhava para o futuro e eu falei, eu vou ser esse negócio, vou ser esse trem. E eu fui estudar, porque tem isso também, não adianta você. E eu ainda, para piorar a situação, ou para melhorar, em meu favor, eu ainda recebo com 12 anos uma palavra profética. A minha mãe era da Assembleia de Deus. Minha família, aquelas irmãs de oração, do círculo de oração. Tu tá ligado como é que é as irmãs da Assembleia de Deus, do círculo de oração, aquelas do coque. Oh, Senhor da glória. Eu tinha um medo daquelas mulheres que você não tinha noção. Convenhamos que eram umas irmãs esquisitas, né? As irmãs marchavam, eu chegava em casa, as irmãs... Meu irmão... Quando eu via esse trem, eu dava linha na pipa. Está louco? 1986, eu tinha 12 aninhos. 12. Não precisa fazer conta para saber quantos anos eu tenho, não. Eu vou fazer 42 mesmo. Eita, quando eu vi essas irmãs, eu falei, eu vou sair de perto desse trem que eu vou cair endemoniado aí. Então, quando tinha oração lá em casa, rapidinho eu dava um jeito de sair fora. E outra coisa, naquela época eu não podia jogar bola, né? Não podia jogar bola, eu jogava a bola escondido, né? Falei, vai que eu fico perto dessa oração e Deus revela para uma irmã dessa que eu estou jogando bola. Eu estou frito. Então, quando tinha oração, eu saía voado.
E um dia eu fui jogar bola, eu não sabia que elas tinham mudado o dia da oração. Então eu venho da rua correndo. Cheguei sem camisa, né? Todo bobo. Entrei correndo igual uma bala na sala. Quando eu entro, meu irmão, eu já saí no meio. Tinha umas 8 irmãs. E quando eu pensei, parei assim, ó. Quando eu pensei em correr, já era. Veio a irmã Dolores, meu irmão, a irmã Dolores. Justamente a que eu mais tinha medo. E ela vem, me segura pela mão, assim. Segurou com as 2 mãos, olhando nos meus olhos. Eu congelei, a perna começou a tremer. Eu falei, isso é demônio, eu vou cair agora. E ao contrário do que eu imaginei que ela fosse falar, ela chama a minha mãe e ela diz, Ana, vem aqui orar pelo Luizinho, Ana. Porque quando o Luizinho vinha correndo ali, eu via ele diante de multidões e multidões. Deus abriu os meus olhos, eu vi ele diante de multidões e multidões. E ele estava com um instrumento na mão, ela nem sabia dizer o que era. E ele estava, Ana, cantando, Ana, e ele estava pregando. Deus me falou que vai levantar o Luizinho e que através dele ele vai glorificar o nome dele no Brasil, Ana. Ah, meu irmão. Meu irmão, você não tem noção. Eles oraram. Elas oraram. Eu me lembro que aquilo ali me fez tão bem. Tão bem. Eu ouvi aquela palavra, falei, meu Deus. E ela dizia mais, ela dizia, eu vou levar ele, que Deus vai levar ele para as nações, Ana, porque eu via ele cantando até em outros idiomas. Meu Deus. Me fez bem na hora. Eu saí daquela oração todo feliz. Mas aí veio o dia a dia. A Betsaida, a qual eu pertencia, é muito dura. E eu olhava para o lado e eu só via limitações. De verdade, isso foi numa tarde de março de 1986. Não esqueço. Agora eu não esqueço mais. Porque foi passando o tempo e não mudava nada. Continuava tudo do mesmo jeito. As mesmas adversidades, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, a mesma escassez. E essa visão que eu tinha, a visão que eu recebi ali na hora de que eu vou para as nações, de caramba, Deus vai me fazer viajar o mundo, cantando e tocando. Eu que já tinha vontade de ser músico, pronto, aquilo ali eu me agarrei àquela palavra. A parte que eu me agarrei daquela palavra, eu vou aprender a tocar um trem desse. Já que Deus falou, deixa eu dizer uma coisa para você, que você pode ter promessa de Deus na tua vida. Mas você precisa fazer o teu chamado prosperar. Ok? Deus falou que Deus usou uma outra pessoa alguns anos atrás dizendo, olha, Deus vai levar vocês às nações. E eu falei, pô, recebi essa palavra, que legal. Mas quando eu parei para pensar na implicação disso, eu falei, mas peraí. A gente vai às nações e vamos falar em que idioma esse negócio? Eu falei, eu tenho que aprender inglês, no mínimo. E eu fiquei, Senhor, orando para falar inglês. Esperando o dia que eu estivesse num culto galáctico, onde um raio caísse na minha cabeça e eu já saísse. Não preciso nem te dizer que isso não aconteceu, né? Eu tive que me matricular numa escola e aprender a falar inglês. E na raça, e na ralação. Eu fui fazer inglês no WhatsApp e, meu irmão, era um negócio, era para ser em 1 ano e meio. Mas, meu Deus, a gente viajando, não conseguia fazer o negócio regular. Eu fiz, sei lá, em 2 anos e meio. Mas via na raça, perdi o módulo, repeti o módulo, mas aprendi o trem. Não falo esse inglês todo, mas dá para pedir uma comida. A mesma coisa com o espanhol. Você precisa fazer prosperar o seu chamado. Não basta você ter uma palavra de Deus, você tem que ter uma visão bem clara e correr na direção da visão que Deus deu para você.
Recebi essa palavra em 1986, que Deus me levaria às nações. Meu irmão, algum tempo depois a irmã Dolores morreu. E quer saber? Eu esqueci que um dia existiu na terra essa irmã. Esqueci, meu irmão, esqueci mesmo. Estou falando que você não tem noção. Eu só voltei a lembrar dessa irmã 20 anos depois. Exatamente, cravadinho, 20 anos depois. Por quê? Eu esqueci da visão de Deus. Eu esqueci da visão que Deus tinha me dado. Por causa das circunstâncias, por causa da minha Betsaida, da minha Corazim. Acontece que aquela irmã disse, naquela tarde de março de 86, que Deus me levaria às nações. Que Deus me levantaria, dentre outras coisas, e Deus me colocaria diante de multidões no Brasil. Pois bem, em 2003 nós gravamos nosso primeiro CD, e Deus começou a cumprir aquilo que Ele liberou naquela tarde de 86. Nós começamos a ministrar diante de multidões e multidões. E nem assim eu lembrava. Eu não lembrava daquela palavra mais. Eu não lembrava disso que eu te contei mais. Eu não lembrava que aquilo tinha sido o cumprimento de uma promessa de Deus. Até agosto de 2006. Em agosto de 2006, nós estávamos indo fazer nossa primeira viagem internacional, que foi para o Japão. Pegaríamos um voo que tinha da Air France, que ia do Rio para Paris. Chegaria em Paris 7 horas da manhã e passaria o dia todo em Paris. Que ruim, né? E depois iríamos às 10 horas da noite para o Japão. Mas quando está chegando 7 horas da manhã em Paris, eu estava nem pensando disso, estava todo alegre ali, feliz. Caramba, estou botando os pés em outro país, meu Deus. Estava todo igual pinto no lixo. E quando eu estou saindo do avião, estou no corredor, não estava pensando nada, meu. Eu estava doido para ver a torre, eu estava doido para ir na Champs-Élysées. Quando eu entro no corredor, meu irmão, eu mentiria para você se eu dissesse que eu tenho visões espirituais a toda hora. Aliás, eu quase nunca, eu conto nos dedos de uma mão e da mão e posso tirar um ainda. Às vezes em que Deus me deu alguma visão. Às vezes em que eu tive alguma experiência ultra mega sobrenatural com Deus. Mas nesse dia eu posso afirmar. Nesse dia Deus me deu uma visão. Quando eu estou saindo do avião, eu dou de cara com a irmã Dolores. E ela estava diante do Luizinho, dizendo, eu vou te levar para as nações. Eu vou te levar para as nações. E eu via, Deus me fez voltar naquela tarde de 1986, onde Ele disse, e Ele fez isso para me lembrar, que eu posso esquecer, mas Ele não esquece. Ele não esquece daquilo que Ele te prometeu. E existem algumas coisas, sinceramente, que Ele nem precisa que você acredite. Tem coisas que Ele nem precisa de você acreditar. Quando Ele diz que vai fazer, Ele simplesmente vai fazer, independente de você e apesar de você. Deus me trouxe de volta a visão. Com 12 anos Ele me disse que Ele queria me levantar para usar a minha vida no Brasil e nas nações. Betsaida roubou minha visão. Mas Deus me devolveu. Tem gente que está sentado aqui. Tem gente que está sentado aqui nessa noite. Que tinha uma visão que foi roubada. Que caminhava na direção dessa visão. E hoje você não acha mais possível. Tem gente que está sentado aqui nessa noite. Que saiu completamente da direção que Deus queria que estivesse. E o que Jesus quer te fazer hoje é devolver a sua visão. Devolver a sua visão, não, devolver a visão dele para você. Uma visão clara tira as frustrações. Tem gente frustrada por não saber a visão clara.
Tem gente que não sabe o que Deus quer. O que Deus quer de mim? Pois bem, hoje Ele quer te devolver uma visão. E se Ele ainda não te deu, Ele quer te dar. Para isso, a primeira coisa que Ele quer fazer é tirar você dessa aldeia que tem te cegado. É possível recuperar a visão perdida. Jesus tira do lugar onde havia muitas vozes usuais. Jesus tira ele do povoado. E há alguns que até têm uma visão, mas essa visão não é plena, ela não é completa. Jesus toca naquele cego, cospe nos olhos dele pela primeira vez e ele começa a ver tudo embaçado. Existem alguns que veem tudo embaçado e acham que essa é a visão plena porque eles não conhecem outra visão. Tem gente que até tem uma visão, mas essa não é a visão total. Não é tudo que Deus quer te mostrar, não é tudo que Deus quer te revelar. Você está vendo pela metade e acha que está vendo tudo. Deus quer te dar uma visão clara, querido. Deus quer te dar uma visão clara. Não se contente em ficar vendo homens como árvores, quando Deus quer te revelar, quer abrir os teus olhos, para que você veja perfeitamente. Eu quero fazer um desafio para você. Jesus está aqui. Você pode ficar de pé? Jesus está aqui. E a exemplo do cego, ele quer te restaurar nessa noite. Mas ele precisa antes te tirar de algumas aldeias. Existem pessoas aqui de fato que precisam abandonar alguns relacionamentos, algumas amizades, que de fato precisam deixar de ir a algumas aldeias, alguns lugares que têm te afastado da visão de Deus para a tua vida. Mas existem algumas aldeias que são internas, são aldeias sentimentais, são emoções que têm te roubado da visão de Deus e do propósito de Deus para você. E o Senhor Jesus nessa noite quer te tirar. Ele está dizendo, sai dessa aldeia, vem para cá. A última palavra que Jesus deu para aquele homem foi, não volta. Não volta para aquela aldeia. Não volta para lá. Existem pessoas que o Senhor que estavam cegos, que o Senhor abriu os olhos, que o Senhor revelou o que Ele quer para você. Mas porque você voltou para o mesmo lugar, para as mesmas companhias, porque você voltou para as mesmas práticas, você perdeu a visão de novo. E Deus hoje está dizendo, sai dessa aldeia. Hoje é uma noite de restauração, meu irmão. Deus quer devolver coisas, quer devolver os teus olhos, quer devolver os teus ouvidos. Se você quiser vir orar no altar, venha. Nós vamos cantar uma canção e vamos orar. Eu peço até inclusive aos pastores que estão aqui nessa casa hoje, que nós vamos orar com essas pessoas que estão vindo no altar. Existem pessoas, Jesus tocava algumas pessoas que precisavam ser curadas, Ele tocava. Existem pessoas que precisam ser tocadas aqui nessa noite. Existem pessoas que precisam de um toque, que precisam dessa transferência de graça, da graça de Deus. Então nós vamos cantar uma canção e eu queria pedir aos pastores que aqui estão que orassem com esses irmãos. Que orassem com esses irmãos.